Eu sempre me perguntei qual é o melhor caminho entre não saber uma língua, saber 0 palavras, 10 palavras, e saber 10.000 palavras. Ou sair de uma posição intermediária e ir até 10.000 palavras. Qual é o melhor caminho? A resposta que eu vou dar envolve uma escala de imersão, em que você varia aqui de 0% de imersão até 100% ou perto disso. Então, ou seja, eu acredito que uma parte do seu aprendizado você vai passar aqui e a outra parte vai passar aqui e uma parte intermediária você vai passar aqui no meio. Mas antes de a gente entrar na curva, algo muito importante de entender é que existem 2 processos de aprendizado na língua. Um que é aprender e o outro é adquirir. O aprender é um processo ativo, com cursos, livros, com regras, estrutura, análise gramatical. Então você vai fazer conjugação dos verbos. E o outro é um processo subconsciente, que vai acontecendo sem você ter tanto controle. E é de uma forma mais ou menos similar como as crianças aprendem línguas novas. Então envolve entender a língua, ao ler ou ao ouvir. E aí esse processo de aprender é muito comum pra gente, porque é num curso de inglês ou quando você pega um livro e aí você vai estudar esse livro. É o método mais comum e muito criticado hoje em dia, mas não pode jogar fora totalmente. E o outro é que é super valorizado, que é a questão do input compreensível, que é essa ideia da aquisição da língua. A questão também que não pode ser só isso. E essa aquisição da língua, ela vai ocorrer com o que se chama de input compreensível interessante. E aqui 2 coisas são importantes. Uma é que precisa ser compreensível e a outra que precisa ser interessante. Se precisa ser compreensível, não dá para você, eu vou aprender alemão e colocar um filme em alemão e querer estudar assim. Então a ideia é que ele precisa seguir uma escadinha em que o input que você está recebendo, ou seja, o que você está lendo, o que você está vendo, escutando, ele precisa ser I+1 do seu nível atual. Ou seja, se você está no nível 1, vai ter que ser o nível 2. Se você está no nível 7, vai ser o nível 8. Por quê? Porque se o nível que você está escutando for muito diferente, você não vai entender. Então, é essa questão da imersão ou de tentar fazer input compreensível. A gente precisa achar qual é esse I+1 aqui. E isso não é fácil, principalmente no começo. Por isso que eu acho melhor a ideia de começar com pouca imersão ou quase nada de imersão e depois evoluir para isso aqui, para essa escadinha. E o segundo ponto é que precisa ser interessante. Por quê? Porque se não for interessante, vai ser horrível. Você não vai querer fazer, vai sentir, sabe, como uma coisa forçada. E não é essa a ideia. Então a gente tem que, sabe, achar uma coisa muito legal, que você é fascinado, que você adora, ou que é muito engraçada, sabe? Então precisa ser também interessante. E essa aqui vai ser uma segunda fase quando a gente pensa aqui na curva de imersão. Então, como vai ser essa curva de imersão? Primeiro, começa sem imersão. Então, a gente vai começar aqui e aprender o básico da língua, aprender as 1.000 palavras mais comuns, os 100 ou 200 verbos mais usados, os pronomes na língua. Então, entender mais ou menos a estrutura da língua para facilitar a sua vida depois, quando você quiser fazer a imersão. E aqui eu acho que não vale a pena fazer um curso do zero, sabe? É perder seu tempo, perder dinheiro. Então, isso aqui é algo para você fazer um estudo autodidata, para você estudar sozinho, pegar um livro e aprender as palavras mais comuns. E aqui várias coisas podem dar errado. Uma é não focar nas palavras mais comuns. Então, é ir lá no Duolingo e aprender o cavalo roxo comeu uma maçã. Sabe? Coisas do tipo que não são úteis, que parece que você está aprendendo alguma coisa, mas na verdade não vai ser útil em quase nenhum contexto. E a mesma coisa que é um curso focado em conversação, quando você só consegue falar frases muito básicas e vai deixar o estudo extremamente chato, monótono e, sabe, inútil para todos. Então essa aqui é a fase de um estudo autodidata focado em aprender. Ainda não é adquirir, vai ser aprender. E aí, digamos que aqui vai mais ou menos a A1. Então,
É realmente, às vezes, o primeiro semestre de um curso de inglês, de um curso de francês. É aqui que você vai parar com o estudo sozinho. E aí, depois do A1, a gente tem novas possibilidades. Então, aqui pode ser a hora de começar um input compreensível interessante com conteúdos para estrangeiros. Então, é aquele podcast que é super lento, devagar, só palavra fácil. É esse aqui que você consegue começar aqui. Vai ser a primeira imersão. Ou vão ser aqueles livros super fáceis de ler também. Esse caminho aqui, A1 até mais ou menos A2, é algo que a gente pode intercalar esse início da imersão, início do input compreensível interessante, com mais livros, com mais cursos. E aí de B1 para B2, aqui é a imersão mais fácil, porque aqui você já consegue usar conteúdo de nativos, então você já consegue ver filmes, você sem muitos problemas já consegue ler livros, e aqui é o melhor, assim, para imersão mesmo. E uma coisa sobre imersão, sobre o input compreensível, é que é preciso tolerar um certo desconforto. Porque nesse I+1, você vai ver várias palavras que você não sabe exatamente o significado. Então, você vai meio que tirar pelo contexto. Não vai ser possível, muitas vezes, pesquisar cada palavra que você entende. Na verdade, muitas vezes, a maioria das palavras você não vai pesquisar e vai meio que entender pelo contexto e espero que a palavra se repita de novo e se repetir várias vezes aí você pesquisa ou você já entende pelo contexto. Então, a gente tem que criar essa casca grossa para lidar com essa dificuldade de várias palavras que você não vai entender direito ou não 100%. E tem gente que não consegue isso, porque é quase como um perfeccionismo. Quando você se acostuma a sempre ler em português ou assistir um vídeo em português, tá sempre tudo muito claro. Já em outra língua, fica meio aberto, então você não sabe 100%, a não ser que você pesquise cada palavra. E não é a ideia pesquisar cada palavra, porque essas palavras vão se repetir de novo, e eu estava até lendo esses dias que o aprendizado de cada palavra não é 0 ou 1, sabe? Não é verdade ou mentira. Ele é construído aos poucos. Então, você sabe 5% da palavra, depois sabe 10% daquela palavra. E com o tempo, você vai ficando mais claro o que é aquela palavra. Então, a gente não precisa sempre pesquisar a palavra e vai dar muito trabalho de toda vez pesquisar. Então, é só uma dica para lidar com isso. Claro que quando forem muitas palavras que você não está entendendo, aí tá errado. Aí não é I+1, aí é I+3, I+4. Então aí a gente reduz o nível desse material que você está usando para imersão para dar mais certo. Isso aqui é a parte de aprender. E isso aqui é a parte de aprender mais adquirir. E essa é a foco quase total em adquirir. E claro, de vez em quando você vai aprender uma ou outra nova palavra. Ou vai, sabe, melhorar a sua fluência, como você fala. Então, são outros focos. Então, essa é a minha ideia, minha matemática de como aprender línguas. E aí, como seria se você fosse aprender espanhol? Ou italiano, que não é tão difícil? Aí, essa fase aqui do começo, ela deixa de ser muito importante. Porque em espanhol, por exemplo, você já sabe isso aqui. Então, você já pode ir direto para cá. Você já pode ir direto, sabe, em paralelo, dar uma olhada em umas conjugações e em verbos diferentes em espanhol, tipo hice, he hecho, uns verbos diferentes, umas construções diferentes que não tem em português, mas você já vai direto ler livros, ver filmes, escutar músicas direto para nativos. E para italiano, por exemplo, que não é tão igual ao português. Aí talvez meio por aqui, assim, no meio do caminho. Então você pode pegar um curso A2 em diante e depois seguir com a imersão, com o input compreensível italiano. Então dá para queimar essas etapas no começo quando a língua é parecida. Agora o que não dá para a gente fazer é em uma língua muito diferente tentar ir direto para a imersão. Então tem pessoas que falam, vá direto conversar, e assim a conversa
Sabe, mesmo se você tiver uma pessoa ou um chat GPT que vai conversar com você o dia inteiro nessa língua, mesmo assim, ainda vai ser mais útil, na minha opinião, pegar um livro e aprender lá as palavras mais básicas, os verbos mais usados nessa língua. Então, essa é a minha ideia de como aprender línguas e me conta se você gosta desse tipo de vídeo, que eu tô super pensando em fazer mais vídeos assim, em talvez pegar especificamente como eu aprendi italiano, como eu aprendi inglês, como eu aprendi holandês agora, e ir destrinchando e vendo diferenças. Então me conta se você gostou, se você quer mais vídeos assim, e continue sempre indo atrás dos seus sonhos, porque o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!